Era uma noite daquelas de suar, saca? Lá nos pântanos cabulosos de Bayer, perto de uma festa bombando. Aí o casalzinho Billy e Sarah resolveu dar uma de aventureiro e se enfiou no mato. Billy, que não era bobo nem nada, deu a letra pra Sarah. Mina, segura a onda. Esse lugar é sinistro. Rolam sumiços bizarros há anos, o bagulho é louco. Mas a Sarah, na moral, nem ligou e seguiu em frente. Chegaram numa canoa velha abandonada na beira da água escura. Começaram a se pegar, o bagulho ficou quente e a canoa, pá, começou a se mexer sozinha na água parada. A água começou a borbulhar, a ondular. Parecia que tinha algo embaixo, vindo para cima deles. Sarah percebeu um movimento estranho atrás e, num piscar de olhos, o Billy foi atacado brutalmente por uma criatura invisível que o arrastou para o meio do mato. Sarah ficou lá, congelada, ensanguentada, em choque total. Passou um tempo e o novo xerife da cidade, Kyle, chegou em Bayer, pegando o lugar do antigo xerife que sumiu misteriosamente. Na delegacia, Eric, um policial gente boa na superfície, recebeu Kyle. Eric explicou a parada da cidade e soltou que o xerife Jean Cor estava meio pirado antes de desaparecer. Kyle foi para a sala do antigo xerife e viu um monte de cartaz de gente sumida e um mapa com os lugares dos ataques inexplicáveis. Kyle comentou: Mano, esses sumiços estão virando moda para uma cidade pequena como Bayer. Eric contou que tudo começou com um médico chamado Silas e soltou a brisa do antigo xerife que achava que Silas tinha jogado uma maldição nos pântanos e que isso podia estar por trás das mortes. Kyle perguntou quem era René LaRocque e Eric explicou que o Jim achava que ele estava no meio com Silas, mas nunca pegaram o cara. Mas Eric não teve tempo de desenrolar mais porque o telefone tocou. Acharam um corpo. Os dois meteram o pé pro local. Chegando lá, o Eric ficou branco ao ver o corpo do Billy. Kyle mandou ele sair e examinou o cadáver. Notou algo esquisito, mas o legista falou que era normal por causa do tempo no pântano. Kyle perguntou a causa da morte, mas o legista quis terminar o trabalho e disse que o senhor Frederick, dono da petroleira, queria que ele e o Eric fossem lá ver o que estava rolando. Kyle quis um resumo da autópsia e o legista topou. Na petroleira estava rolando uns protestos e o xerife Kyle foi chamado para botar ordem. Chegou lá e ele e Eric foram falar com dois caras que estavam no alto-falante. Steve e Jack, o filho do Frederick. Jack pediu para Kyle prender geral. Kyle foi falar com uma mina chamada Elizabeth, que estava falando igual papagaio. Ela defendeu os direitos dela e disse que o Sr. Frederick vivia quebrando as leis e nunca era punido. Kyle pediu um alicate para cortar as correntes dos tratores, mas Elizabeth meteu um chute nele, derrubando-o na lama. Kyle, puto da vida, perguntou se ela queria ser carregada ou ir andando, pegou ela no colo e jogou na viatura. Logo depois, o Sr. Frederick chegou, perguntou se Kyle já sabia quem estava matando a galera no pântano e pediu para ele resolver logo, que estava atrapalhando os negócios. Frederick comentou que o René era meio pirado e podia estar envolvido nas mortes, pedindo para Kyle prender ele logo. O xerife disse que precisava investigar antes de prender alguém, e Frederick só pediu para ele agilizar. À noite, na delegacia, Kyle interrogou Elizabeth e descobriu que ela era professora de jardim de infância. Kyle perguntou se aquilo era bom exemplo para os alunos, e ela retrucou que lutar pelos ideais é um bom exemplo. Elizabeth comentou que cresceu ali e que estava vendo tudo ser destruído pela ganância do Frederick, e que ele nem comprou aquelas terras. Kyle perguntou se ela conhecia o René LaRocque, e ela respondeu que a cidade era pequena, e todo mundo se conhecia. Kyle pediu ajuda para achar ele, mas Elizabeth disse que não era tão fácil. Kyle decidiu soltar ela. Não queria começar o primeiro dia prendendo uma professora. Na manhã seguinte, Kyle foi num restaurante e todo mundo ficou meio estranho com a presença dele. Acabou encontrando Elizabeth tomando café com um amigo. Kyle se aproximou e ela perguntou se ele estava ali a trabalho ou a lazer. Ele pegou um pote de açúcar e disse que estava no intervalo. Elizabeth apresentou o amigo, Peter Horn, que cumprimentou o xerife. Um cara chamado Mike se aproximou e Kyle perguntou se podia ajudar.
Mike avisou que a cidade estava sem lei, mas que ele ia ajudar, contanto que Kyle fosse na casa dele no pântano. Logo, um tal de Wayne chegou, mandando Mike parar de inventar história e ir embora com os cachorros sujos dele. Ele e o irmão Rodney sentaram do lado do xerife e começaram a mexer no distintivo do Kyle, que ficou bolado e mandou os dois vazarem. Eles encararam por um tempo e se afastaram. De repente, as luzes do bar apagaram. Peter Horn agarrou o braço do xerife e avisou que tinha algo lá fora e que ele não podia enfrentar sozinho. Kyle perguntou o que era, e Peter só desenhou um símbolo estranho com o açúcar que tinha derramado. Kyle decidiu ir num hospital psiquiátrico onde a Sarah estava internada. Chegando lá, não conseguiu tirar nada da garota, e quando estava para sair, ela pulou em cima dele, mas foi contida. Eric avisou que Frederick queria falar com Kyle. O xerife foi para o local onde Frederick estava puto porque rolaram vários atos de vandalismo na propriedade dele. Frederick mostrou um monte de coisa destruída e Kyle tirou fotos de algumas partes com uma substância verde. Frederick e o filho dele, Jack, acusaram René LaRocque, mas Kyle disse que eles não tinham prova. O xerife afirmou que não podia fazer nada sem prova e saiu. Mas Steve avisou que tinha algo mais sinistro naquele pântano e mandou ele tomar cuidado. Kyle decidiu voltar pelo pântano para checar o perímetro e avisou Eric, que logo pediu para ele tomar cuidado. Enquanto o xerife passava com o carro pelo pântano escuro, alguém passou correndo na frente, assustando-o. Ele desceu do carro com arma e lanterna na mão para averiguar, e enquanto tentava achar alguma pista, alguém ou algo passou atrás dele, deixando-o em choque. Kyle continuou procurando e foi mais fundo no pântano. Enquanto isso, Jack estava no escritório e começou a ouvir barulhos. Decidiu conferir, pegou uma arma e perguntou se era o LaRocque quando viu uma sombra no mato. Ele atirou sem pensar duas vezes e depois foi atrás, se jogando no pântano enquanto Steve pedia para ele tomar cuidado. Enquanto isso, Kyle estava ainda mais fundo nos pântanos. Enquanto caminhava, uma sombra surgiu atrás dele e ele logo se virou, pedindo para a pessoa colocar as mãos para cima. Era o René LaRocque. Kyle pediu para ele ficar parado, mas o homem continuou se aproximando e o xerife atirou para o alto, fazendo o cara parar. LaRocque pediu para o xerife ir embora ou ia morrer. De repente, escutaram tiros, e quando Kyle virou de novo, LaRocque já tinha sumido. Kyle decidiu investigar os disparos. Enquanto isso, Steve viu algo nas sombras e, aterrorizado, correu para a sala de segurança e se trancou lá dentro. Lá dentro, enquanto tentava relaxar, a luz e a energia do local começaram a falhar, deixando Steve ainda mais apreensivo. Uma sombra passou correndo do lado de fora, e Steve pensou que era o Jack pregando uma peça. Ele ouviu um rugido e decidiu atirar, fazendo um buraco na porta. Ele se aproximou do buraco e, ao olhar, algo destruiu a porta, e Steve foi jogado para longe. Enquanto isso, Kyle voltou para o carro e, ao ligá-lo, o corpo de um homem caiu sobre o para-brisa. O legista disse para Kyle que era o antigo xerife. O telefone tocou e ele pediu para Kyle atender. Era Eric na linha, pedindo para o xerife ir urgente para a petroleira. Kyle pediu para o legista ir com ele. Chegando lá, o xerife foi para o local onde Steve foi brutalmente morto e perguntou ao legista quem faria algo assim. Ele perguntou se podia ser algum tipo de ritual, e o legista respondeu que não fazia a menor ideia. Kyle não conseguia acreditar que alguém tinha matado com um galho na garganta, mas o legista explicou que isso era impossível, porque o galho estava saindo de dentro do corpo. Então o legista comentou sobre outros corpos que foram achados meses antes, com coisas do pântano saindo de dentro deles, igual ao do Billy. Kyle perguntou por que isso não foi relatado a ele, e o legista disse que o antigo xerife não permitia que fosse feita a autópsia, sempre pedindo para ele registrar como ataque de crocodilo. Peter continuou seus rituais estranhos, e vimos novamente aquele símbolo que ele tinha desenhado, agora feito com galhos. Durante a noite, Eric e Kyle estavam num barco pelos rios em busca de LaRocque. Minutos depois, chegaram aos pântanos, quando o motor do barco parou de funcionar.
Enquanto Eric tentava consertar, Kyle ficou de vigia e pediu agilidade. Ao mesmo tempo, os irmãos também estavam no pântano. E Rodney disse a Wayne que precisava se aliviar. Nisso, sentiu que estava sendo observado, escorregou na lama, mas logo voltou. Sem conseguir arrumar o motor, Eric e Kyle decidiram remar. O xerife perguntou sobre Mike Plug, e Eric respondeu que ele era um maluco que vivia no pântano e tinha 2 canoas que podiam ser úteis. Kyle questionou do que Eric tinha medo, e ele revelou a história de uma terra sagrada onde LaRock podia estar escondido, dizendo que só o levaria até a margem, pois temia pela vida. Enquanto isso, Wayne se separou de Rodney na neblina e, ao descer da canoa, sentiu algo observar. Ele tentou correr, mas ficou preso na lama e uma criatura monstruosa o atacou, perfurando-o com um galho. Eric e Kyle chegaram à casa de Mike, chamaram por ele. Mas como ninguém respondeu, embarcaram nas canoas. Eric comentou que algo estava errado e Kyle pediu para ele esperar, pois ia atrás de LaRock. Eric, com receio, concordou. Enquanto isso, Rodney buscava pelo irmão, mas encontrou o corpo brutalmente morto dele. De repente, ele foi pego de surpresa. Também foi atacado e morto pelo monstro. Eric escutou barulhos estranhos na cabana e achou que era Mike pregando uma peça. De longe viu alguém e foi investigar sem notar que estava sendo observado pela criatura. Kyle chamou por LaRock e o avisou sobre caçadores à procura dele. Mais adiante, Kyle caiu numa armadilha e LaRock se aproximou com uma faca, perguntando se ele também estava caçando. Lembrou que já o avisara para não voltar ao pântano. Kyle perguntou por que ele estava matando pessoas e LaRock disse que não era ele, que o pântano guardava as respostas. O xerife comentou que tinha quem achava que ele era inocente, mas LaRock respondeu que ninguém era, admitindo que convenceu Frederick a comprar as terras indígenas. Disse que achou que o dinheiro ajudaria a tribo e revelou que Sayles nunca quis vender aquelas terras. Quando Sayles sumiu, Frederick iniciou a exploração justamente na parte mais sagrada. E agora o guardião do pântano queria vingança. Kyle mencionou Mike, e LaRock afirmou que ele tinha seus próprios planos. De repente, escutaram barulhos, e Kyle aproveitou para se soltar. Eles lutaram, mas LaRock fugiu, avisando que se ele voltasse, seria morto. Eric encontrou Kyle, e enquanto falavam, o monstro surgiu atrás dele. Kyle tentou reagir, mas LaRock o acertou e fugiu. Infelizmente, Eric foi brutalmente morto. Kyle acordou algum tempo depois e viu Mike tirando fotos do corpo. Ele o algemou, mas Mike insistiu que só estava reunindo evidências e mostrou as fotos. Levou Kyle para sua cabana, pois a criatura podia voltar. As imagens estavam borradas, e Mike disse que aquilo era a natureza do medo. Kyle disse que parecia uma montagem, mas Mike falou que era o Homem-Coisa e pediu para levá-lo à delegacia. No dia seguinte, Kyle procurou Elizabeth, avisou que Eric morreu e pediu para que o levasse até Peter. Eles foram à casa dele, que os recebeu. Kyle perguntou sobre LaRock e disse que não acreditava que Sayles tivesse vendido as terras a Frederick. Peter confirmou e revelou que Sayles era seu filho e sabia que as terras eram sagradas. Elizabeth tentou confortá-lo, e Peter recordou das vezes que levou ela lá quando criança, dizendo que aquele lugar tinha luz e escuridão. Ele contou sobre o guardião que protege o elo entre as realidades, mas que agora, com as máquinas no pântano, estava furioso. Kyle afirmou que, como policial, não podia acreditar em mágica ou fantasmas, mas Peter respondeu que ele não precisava acreditar. O xerife insistiu em saber onde estava LaRock, mas Peter disse que ele podia estar em qualquer lugar. Kyle afirmou ter visto a criatura, e Elizabeth perguntou o que era. Ele disse não saber ao certo, mas Peter afirmou que ele sabia sim, e completou dizendo que a criatura escolheu quem ia morrer. Kyle perguntou quem seria, e Peter respondeu que todos iam. Em seguida, pediu para que os dois fossem embora. Kyle foi na frente e Elizabeth foi atrás dele, dizendo que não precisava daquilo. Kyle, com raiva, disse que viu Eric morrer como se fosse um boneco. Elizabeth se aproximou e os dois se beijaram.
mas logo foram interrompidos pela chegada de Frederick. Frederick perguntou se o trabalho de Kyle não era investigar em vez de ficar de namorico, e o questionou sobre a ligação dele com LaRock, ao que Kyle respondeu perguntando qual era a ligação de Frederick com ele. Frederick admitiu que LaRock já trabalhou para ele. Frederick ameaçou tirar Kyle do cargo, e ele pediu para que ficasse fora de seu caminho. Peter fez seu último ritual e disse que a matança acabava hoje, partindo sozinho de barco. Na delegacia, Kyle se preparava para ir ao pântano, e Elizabeth se ofereceu para ir junto, mas ele disse que era muito perigoso e fez ela prometer que ia ficar. Ela também o fez prometer que ia voltar, e os dois se despediram com um beijo. No pântano, Peter estava balançando um chocalho e falando na língua indígena enquanto Kyle chegava à casa de Mike. Jack e seu pai também estavam no pântano. Peter continuou seu ritual até que a criatura começou a se aproximar. Ela parou por um breve momento e o observou. Peter disse que o conhecia e que não tinha medo, mas a criatura o ergueu lentamente e o matou cravando seus galhos em todo o seu corpo e, em seguida, o transformou em algo diferente. Na delegacia, o legista ligou para Kyle, mas Elizabeth atendeu, e ele pediu para que ela avisasse ao xerife que o antigo xerife foi morto por um tiro. Frederick e Jack seguiram mais fundo no pântano e viram uma luz à distância. Frederick atirou e, ao se aproximar, viu que era Mike, mas não deu importância. Jack estava distante do pai e começou a ouvir barulhos, até que LaRock o surpreendeu saindo da água e o atacou, deixando-o inconsciente. Elizabeth chegou aos pântanos para avisar Kyle, mas a criatura já estava à espreita. Kyle encontrou o corpo sem vida de Mike, fechou seus olhos e seguiu sua busca. Ele escutou barulhos e logo encontrou Elizabeth, que o informou que o antigo xerife foi morto por bala. Kyle respondeu que Mike também foi morto a tiros e concluiu que Frederick estava por trás de tudo e queria culpar LaRock pelas mortes. Elizabeth pediu para levá-lo até as águas sombrias e, sem opção, Kyle aceitou. No caminho, ele admitiu que Peter estava certo. Quando escutaram barulho, saíram correndo. Nas máquinas de petróleo, LaRock estava armando dinamites para explodir tudo quando Frederick apareceu por trás e ordenou que ele ficasse parado, ameaçando atirar. O pântano estava totalmente escuro e Elizabeth, apavorada, tentava se concentrar para guiar Kyle até as águas sombrias. Quando Frederick estava prestes a atirar em LaRock, Kyle e Elizabeth chegaram e viram as dinamites. Frederick atirou em LaRock e depois em Kyle. Elizabeth tentou avisar Frederick sobre o monstro, mas ele debochou da criatura. Quando ela apareceu atrás dele, Frederick tentou atirar, mas foi inútil. O monstro o agarrou e o matou brutalmente. A criatura perfurou um barril de petróleo e despejou o líquido sobre o corpo de Frederick. Depois, o jogou para o lado e avançou contra o casal. Kyle atirou, mas não surtiu efeito. LaRock gritou para que eles corressem e, em seu último ato, ativou as dinamites, provocando uma explosão que podia ser vista de longe. Kyle e Elizabeth sobreviveram à explosão, mas perceberam que a criatura também estava intacta, para seu desespero. O monstro gritou e logo desapareceu nas águas escuras do pântano, reforçando seu papel de guardião. Eles se abraçaram, conscientes de que, embora a ameaça humana tenha sido eliminada, o pântano ainda guardava segredos e perigos.